Uma amostra de 4,50 gramas de metano gasoso ocupa o volume de 12,7 litros a 310 Kelvin. A. Calcule o trabalho feito quando o gás se expande isotermicamente contra uma pressão externa constante de 200 torr até seu volume aumentar de 3,3 litros. B. Calcule o trabalho realizado se a mesma expansão fosse feita reversivelmente. Ok, pessoal, no item A é um processo de expansão irreversível. Vamos aplicar aqui a equação, trabalho é igual a menos pressão externa, ΔV, ok? Aqui, pessoal, para nós chegarmos numa unidade de trabalho de energia, Joule, por exemplo, a gente vai ter que mudar um pouquinho a unidade da pressão, ok? A pressão é 200 torr e o ΔV é de 3,3 litros. Calculei aqui inicialmente, deixei em torr vezes litro mesmo, ok? 660 torr vezes litro. Como é que eu posso expressar isso aqui de uma maneira mais interessante, que demonstre claramente ser uma unidade de energia? Aqui, pessoal, é só você usar um fator de conversão de torr para quilopascal, ok? Depois você veja lá o fator de conversão, mas eu posso dizer que torr é a mesma coisa que 101,325 kPa sobre 760. E aqui esse litro eu escrevi como 10 na menos 3 metro cúbico. Resolvendo aqui, pessoal, a parte numérica vai ter 88 joule. Como é que surgiu esse joule aqui, pessoal? Olha só, esse quilo você pode cortar com esse 10 na menos 3 e aqui fica pascal vezes metro cúbico. Pascal é newton metro na menos 2. 1 metro na menos 2 cancela com esse expoente aqui, fica newton vezes metro, que é joule. Tudo bem? Agora, se for uma expansão reversível, é só colocar essa expressão aqui, pessoal. Substituindo tudo, não tem segredo. O único detalhe aqui, precisamos calcular esse N, ok? A quantidade de matéria, que nada mais é do que a massa pela massa molar do composto, ok? Do gás em questão. Substituindo aqui os valores, muito fácil, chegamos a um valor de trabalho de menos 167 joule. Ponto interessante aqui, pessoal, o trabalho isotérmico é o trabalho, ou melhor, o trabalho isotérmico reversível é o trabalho máximo. Observe que aqui o trabalho obtido no item B foi maior que o valor obtido no item A. Uma amostra de 6,56 gramas de argônio gasoso ocupa o volume de 18,5 litros a 305 Kelvin. A. Calcule o trabalho feito quando o gás se expande isotermicamente contra a pressão externa constante de 7,7 kPa até o seu volume aumentar de 2,5 litros. B. Calcule o trabalho realizado se a mesma expansão fosse reversível. Então aqui é muito simples, pessoal. Item A, vamos aplicar essa equação. Trabalho é igual a menos pressão externa, ΔV. Basta colocar aqui os valores, pessoal. Multiplicando, aqui faltou só o menos aqui, né? Multiplicando, inicialmente temos o resultado que é quilopascal litro. Como é que a gente pode ajustar isso aqui, pessoal? Que é muito simples. Lembre-se que pascal é newton metro na menos 2. Litro é 10 na menos 3 metro cúbico. Vai cortar o quilo com esse 10 na menos 3 e vai sobrar simplesmente, arredondando, 19 joule. Porque aqui vai ficar newton vezes metro, que é joule, ok? Agora, se for reversível, é só aplicar essa equação. A única questão que a gente precisa calcular aqui é o valor desse N, que nada mais é do que a massa do gás pela sua massa molar. A massa molar, você pega os valores ali na tabela periódica. Basta substituir e calcular, chegamos ao resultado de 53 joule. Observe que se o processo é isotérmico e reversível, o trabalho realizado pelo sistema é maior. Numa compressão isotérmica reversível de 52 milimoles de um gás perfeito a 260 Kelvin, o volume do gás se reduz a 1/3 do volume inicial. Calcule o trabalho no processo. Aqui, pessoal, muito simples. Temos uma compressão isotérmica reversível. O volume final é 1/3 do volume inicial. Vamos utilizar a equação de um trabalho isotérmico reversível, que é essa daqui.
A gente costuma aplicar ela para uma expansão, mas para uma compressão dá no mesmo, a gente só vai ver que o sinal do trabalho vai ser positivo, ok? O detalhe aqui é o seguinte, como é que eu expresso, pessoal, o fato do volume final ser 1/3 do inicial? Aqui é muito simples, eu simplesmente vou dizer que V2 vai ser igual a V1 dividido por 3. Substituindo aqui, pessoal, a gente vai escrever dessa forma. Primeiro, olha só, 52 milimoles. Fica 52 vezes 10 na menos 3 mol. Constante R dos gases, temperatura 260 Kelvin. Aí aqui no logaritmo eu escrevo que V2 é V1 sobre 3. Aqui, pessoal, vai cortar V1 com V1 e eu vou fazer ln de 1 sobre 3. As unidades aqui, pessoal, mol corta com mol na menos 1, Kelvin na menos 1 corta com Kelvin e vou ter um resultado em joule. E resolvendo, temos um valor positivo de 132 joule. O que quer dizer esse positivo? É que o trabalho foi feito sobre o sistema. Na compressão isotérmica reversível, de 1,77 milimol de um gás perfeito a 273 Kelvin, o volume do gás se reduz a 0,224 do volume inicial. Calcule trabalho no processo. Então aqui, pessoal, muito simples, sendo um processo isotérmico reversível, a gente vai utilizar essa equação. A gente costuma utilizar essa equação numa expansão isotérmica reversível. Numa compressão é a mesma coisa, a gente só vai ver que vai obter um trabalho positivo, ok? O detalhe aqui, pessoal, é como que você expressa o fato do volume final ser 0,224 do volume inicial. Aqui é muito simples, eu vou simplesmente substituir esse V2 por 0,224 V1, como eu coloquei aqui, pessoal. Ó. Outro ponto para prestar atenção, 1,77 milimol é 1,77 vezes 10 na menos 3 mol. Aqui o valor da constante R dos gases, aqui o valor da temperatura. Então observe que a única coisa que eu fiz foi, no lugar de V2, colocar 0,224 V1. Aqui você vai cancelar V1 com V1 e vai calcular o logaritmo de 0,224. Observe aqui as unidades, mol corta com mol na menos 1, Kelvin na menos 1 corta com Kelvin, e resolvendo tudo chegamos a um valor de 6,01 joule positivo, porque o trabalho foi realizado sobre o sistema e a energia do sistema aumenta. Uma amostra de 1 mol de água gasosa é condensada isotérmica e reversivelmente formando água líquida a 100 graus Celsius. A entalpia padrão da vaporização da água a 100 graus é 40,656 kJ mol na menos 1. Calcule trabalho, calor, ΔU e ΔH para esse processo. Então aqui, pessoal, tem uma questão importante de interpretação. O fato do processo ser isotérmico e reversível indica que ele aconteceu numa pressão constante. Que imagina o seguinte, eu tenho um vapor que está sendo condensado. O volume vai reduzir, ok? Se ele ocorre de maneira reversível, a gente assume que em cada etapa a pressão no sistema é a mesma. Por que isso é importante, pessoal? Porque para processos em que ocorrem a pressão constante, ΔH é igual ao calor, ok? Então nós já sabemos que o ΔH de condensação, observe que ele fornece o ΔH de vaporização, ok? Então o ΔH de condensação vai ter o mesmo módulo desse ΔH de vaporização com um sinal contrário. E como o processo foi a pressão constante, isso é igual ao calor, ok? Por que eu tirei o mol da menos 1 daqui, pessoal? Porque esse valor fornecido é por mol. Como eu tenho apenas 1 mol, o meu valor total de calor e ΔH vai ser 40,656, ok? Como é que eu acho agora o ΔU, pessoal? Só lembrar da relação de entalpia e energia interna. Podemos escrever ΔH é igual a ΔU mais ΔPV, ok? Como é que eu calculo aqui, pessoal? Vamos assumir que esse vapor de água se comporta como um gás perfeito.
Sendo assim, PV é igual a nRT. A única coisa que está mudando é o N, porque a temperatura é constante, o processo é isotérmico. E como é que foi esse N aqui, pessoal? É a quantidade de moléculas de água que saíram do vapor para o líquido. Estamos trabalhando com 1 mol, ok? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu quero achar o ΔU. Então, eu passei esse termo para o outro lado, que vai ficar com sinal negativo. Então, fica o valor da entalpia menos 1 mol. E por que eu botei aqui menos 1? Porque a quantidade de gás no vapor diminuiu. Eu tinha 1 mol e no final eu não tenho nada no vapor. Então, é menos 1 mol RT. Resolvendo aqui, pessoal, chegamos num ΔU de menos 37,55 kJ. Por fim, como é que calculamos o trabalho? É só lembrar da equação fundamental da primeira lei. ΔU é igual a Q mais W. Temos ΔU, temos que conseguimos isolar o trabalho desta maneira aqui, ok? Cuidado com os sinais, tá? Eu vou passar o Q para o outro lado, vai ficar menos Q, ok? E aí o valor total vai ficar positivo. Resultado, pessoal, chegamos a um trabalho de 3,10 kJ. Uma amostra de 2 moles do álcool metílico ou metanol é condensada isotérmica e reversivelmente, passando para o estado líquido a 64 graus Celsius. A entalpia padrão de vaporização do metanol a 64 graus é 35,3 kJ/mol na menos 1. Calcule o trabalho, calor, ΔU e ΔH para esse processo. Então, pessoal, como eu falei no exercício 2.11a, o fato do processo ser isotérmico e reversível indica que nessa condensação, nessa redução de volume, em cada etapa a pressão foi constante, ok? Então esse é o primeiro ponto importante. Como o processo de condensação foi reversível, a pressão do sistema ficou constante, ok? Por que isso é relevante, pessoal? Porque a variação de entalpia à pressão constante é igual ao calor. Portanto, nós já sabemos que o ΔH de condensação, aqui bem importante, o problema nos deu um ΔH de vaporização, então o sinal vai ser trocado. Outro ponto importante é 35,3 por mol. Como nós temos 2 moles ou 2 mols, né, vai ser o dobro disso daqui com o sinal trocado. Então, o ΔH de condensação vai ser menos 70,6 kJ. Posso tirar esse mol, porque o fato de eu ter multiplicado por 2 vai tirar esse mol aqui, ok? Já sabemos então, pessoal, ΔH e calor. Como é que eu acho o ΔU? A gente encontra o ΔU pela relação de H e U. Sabemos que ΔH é igual a ΔU mais ΔPV. Se assumirmos, pessoal, que esse vapor de metanol se comporta como um gás perfeito, PV é nRT. Então vai ficar a variação no número de mols do gás, da quantidade de matéria no estado gasoso, vezes RT. Como eu quero achar o ΔU, eu passo esse termo para o outro lado, subtraindo. Vai ficar assim, pessoal. Ó. Vai ficar menos. Por que o ΔNG é menos? Porque no início do processo eu tenho 2 moles de metanol e no final eu vou ter 0, porque toda a quantidade de matéria que estava no estado gasoso, no vapor, vai para o líquido. Então é menos 2. Ok? Resolvendo aqui, pessoal, chegamos a um valor de ΔU de menos 65 kJ. Ok? Como é que fazemos agora para achar o trabalho? Só lembrar, pessoal, da equação fundamental da primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q mais W. Temos Q, temos ΔU, consigo achar W fazendo ΔU menos Q. Muito cuidado aqui com os sinais. Você vai chegar num trabalho de 5,6 kJ.